Olá, amigos e amigas do Debon. Sejam todos bem-vindos para a nossa reunião doutrinária de forma online neste sábado, 11 de fevereiro de 2023. Nosso tema do mês é o Espiritismo e Encarnação. Neste sábado teremos nosso palestrante Paulo de Tarso com o tema As Lições de Ivanildo Amaral. Iniciarmos nossos trabalhos, vamos fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, número 60. Não se deixe abater pelo desânimo, não queira jamais abandonar a vida, que isso nada resolve, e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que, fugindo, sentir-se-á aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros, fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Faremos também a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, do livro dos Aflitos, no item 18, Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações desde que nos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Vamos agora nos aquietar, fechar nossos olhos, entrar em sintonia com o alto, para pedirmos uma boa realização dessa nossa reunião doutrinária. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos nessa encarnação, aprendendo, evoluindo, aprendendo com nossos erros, superando as adversidades. Agradecemos, Senhor, o alimento diário, a casa em que moramos, nossa família, amigos, nosso trabalho. Agradecemos, Senhor, esse momento de reflexão, de aprendizado, que possamos, Senhor, nos concentrar, prestar atenção, compreender a mensagem e, principalmente, Pai, que a gente saiba e tenha a oportunidade de aplicar na prática os ensinamentos de hoje, Senhor. Muito grato, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado hoje e sempre, que assim seja. Bom estudo a todos. Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita,
esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu queria saudar aqui os nossos amigos do NEPOM e agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para a doutrina espírita, muito caro para a doutrina espírita, que tem a ver com um dos seus pilares, um dos seus pressupostos fundamentais. Eu me refiro aqui à questão da reencarnação. Então a nossa temática de hoje será Espiritismo, reencarnação, e vamos trazer a lume um exemplo de reencarnação, que é o caso da médium da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que é um exemplo, era um exemplo vivo do fenômeno da reencarnação e das suas múltiplas possibilidades. Conforme já disse, a doutrina espírita se apresenta em 5 fundamentos: Deus, a existência de Deus, a comunicabilidade entre vivos e mortos, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma e a reencarnação. Desses 5 fundamentos, que são gerais, que são universais, que nós podemos entender em todas as religiões, podemos perceber que de alguma forma eles estão presentes, a reencarnação é um ponto específico aonde ainda existem algumas divergências. Talvez pluralidade dos mundos habitados seja algo também que gere algum tipo de polêmica, mas o fato é que reencarnação às vezes pega. Porque eu, conversando com alguns amigos que são católicos, são religiosos, eles disseram para mim: combinamos em quase tudo, vocês espíritas e nós aqui, os católicos, exceto na questão da reencarnação. Porque reencarnação para nós é um dogma que a gente não consegue entender. A igreja, de fato, não assimila a questão da reencarnação como os espíritas. Assim como também muitos espiritualistas não são reencarnacionistas, para a surpresa de algumas pessoas. Nem todo mundo acredita que a alma, mesmo permanecendo consciente após o decesso celular, possa voltar a uma encarnação sucessiva, uma encarnação posterior. Por quê? Porque isso é um dogma, porque está sendo construído a partir de fundamentos dogmáticos que são estabelecidos pelas religiões de um modo geral. Mas o Espiritismo veio trazer, a partir dos arraiais do século XIX, uma ciência que comprova de fato a existência da reencarnação, não como um artigo de fé ou como algo que possa ser objeto de uma crença, mas como uma verdade mesmo, uma verdade fundamentada em uma razão, e não somente através de teorias, mas através de uma exemplificação muito clara, a respeito de possibilidades desses fenômenos. Nem todos os espíritos, inclusive, que se comunicaram, eles trouxeram essa possibilidade, mas Allan Kardec, fazendo uma análise de todo o manancial de informações trazidas pelos espíritos, ele vai fazer a seguinte observação: em relação à reencarnação, eu, particularmente, Allan Kardec, não era muito favorável à ideia. Passados todos esses anos e após os conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo, eu hoje posso afirmar que, mesmo que os espíritos fossem contrários a esta tese, eu a sustentaria, porque ela é a única explicação possível para as coisas que nós observamos, como, por exemplo, as crianças que têm pouca vida, que nascem e logo desencarnam, aqueles que trazem do berço as marcas de doenças congênitas, de problemas que já vêm marcando na sua encarnação, expiações terríveis, algumas situações que acontecem em nossas vidas e não acontecem na vida de outras pessoas, algumas aptidões que já chegam nas pessoas sem que elas precisem necessariamente passar por todo aquele curso dos aprendizados. Tudo isso faz com que a reencarnação seja algo absolutamente crível, e não só crível, lógico, do ponto de vista da explicação do nosso querido Allan Kardec. Mas ela vai se constituir como um pilotis, como um pilar, porque existe um sexto elemento na doutrina espírita, que é o caráter evolutivo do espírito. Conforme questões antecedentes, as questões, sobretudo as questões
número 115, as questões 123, as questões 132, 133, melhor dizendo, essas questões elas estão trazendo a ideia de que nós nascemos simples e ignorantes e que vamos, enquanto espíritos, jornadeando em muitas vidas a partir desse processo evolutivo e vamos adquirindo conhecimento até chegarmos à condição de sermos um espírito puro, conforme está assim nas questões 100 e seguintes, na escala espírita, quando a gente vê aquelas ordens e aquelas classes enumeradas ali, classificadas ali por Allan Kardec como uma ordem cronológica ou lógica do nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, o sentido da existência, o sentido da encarnação é o desenvolvimento continuado, é o aprimoramento do ser, é o desenvolvimento das nossas potencialidades que serão atualizadas pelo aprendizado continuado. Nós estaremos vivendo de fato aquilo que o Espírito Lázaro vai chamar de o grande amor de Deus. Ele diz na Lei do Amor que nós temos duas palavras no alfabeto divino. A primeira é o amor e a segunda é a encarnação. Por quê? Porque é justamente a encarnação que nos tira daquela ideia do céu e do inferno perpétuos. É a encarnação que permite que nós, mesmo tendo uma vida curta ou passando por uma experiência difícil nessa existência, se tivermos a capacidade de lograr o êxito, de absorver toda a experiência trazida por essa encarnação, pela vida que nós vivemos, certamente que os nossos passos sucessivos, posteriores, serão muito mais seguros. Estaremos numa condição muito melhor do que aquela em que aqui chegamos. Então, existe essa possibilidade de sairmos da simplicidade e ignorância e irmos à perfeição, conforme questão 132. E saímos de uma maneira inexorável, conforme vão dizer as questões precedentes e as sucessoras, aquelas que vão dizer que nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo diuturnamente as nossas habilidades a partir do processo do aprendizado, a partir da submissão às leis divinas, a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição para sermos humildes aprendizes da história universal que marca em todas as coisas a lei do progresso. É assim que nós vamos caracterizar uma boa vida, uma vida bem vivida, uma vida que nós podemos dizer que aproveitou de todos os mananciais possíveis, as ferramentas, os recursos, aquilo que se chama de repertórios, disponíveis na alma para exercermos o nosso mandato de sermos seres humanos capazes de guiar, através do livre-arbítrio, os nossos destinos. Por isso o amor de Deus, que nos faculta a ideia das possibilidades infinitas, quase infinitas, e também a liberdade de não estarmos condicionados a algumas situações natas que poderiam engessar a nossa capacidade de ser. Não, de jeito algum. Nós temos a liberdade de agir, nós temos a liberdade de construir, temos a liberdade de desenvolver. Por esse motivo, a gente precisa entender que, de fato, a reencarnação é não somente um pressuposto interessante, como é um pressuposto lógico, e que está por trás daquilo que Allan Kardec inicia como sua ciência filosófica, de base filosófica, que lá nos arraiais do século XIX foi extremamente importante para resgatar o homem à sua religião, resgatar o homem à ideia de Deus, resgatar o homem à ideia do desenvolvimento interior e trazer ou tirar do eixo de um humanismo que surge no século XIX, tirar o eixo exclusivamente do corpo e da existência que está sendo vivida ali agora por aquele personagem, para poder ir além da existência física e dizer que nós podemos, através de um olhar mais amplo, em nos percebendo como espíritos imortais, nós podemos alcançar sim os desideratos importantes, que são mais e muito mais relevantes do que as coisas que a vida material poderá nos dar. É por isso que na questão 799, Allan Kardec houve como resposta à sua indagação de qual seria a contribuição do Espiritismo para o futuro da humanidade, a ideia de que seria a destruição total do materialismo. O objetivo seria o materialismo ser desconstruído nas suas bases,
para, no lugar do materialismo, ser colocado um espiritualismo novo, um espiritualismo renovado, em que a razão estaria em concomitância com a fé, desenvolvendo no homem suas potencialidades natas, íncitas, que ele precisa, através do processo do autoconhecimento, através do processo do teste, através das suas inúmeras sucessivas possibilidades de exercício, de superação, ele vai então conseguir alcançar esse grande manancial para o desenvolvimento da sua própria história enquanto espírito, vivendo aqui uma experiência humana. Mas a ciência, que de certa forma nasce como sendo a ideia de Allan Kardec de sustentar a ideia o fundamento da reencarnação, ela mesma é a ciência, mas a ciência mesmo, aquela acadêmica, etc., ela vai se transformar na grande inimiga desse postulado. E é preciso que homens de coragem, como o Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, venham empreender esforços para trazer para o campo da ciência natural, da ciência humana, da ciência acadêmica, os estudos sobre os fenômenos chamados fenômenos da reencarnação. A ideia da reencarnação já existe em culturas milenares, mas agora é possível encaixar dentro do quadrado da ciência moderna também experiências com reencarnação. E Dr. Ian Stevenson vai enfrentar uma dificuldade muito grande. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos dizendo, no ano de 1894, um cientista chamado Albert Michelson, ele vai dizer o seguinte: as leis e os fatos fundamentais mais importantes da física já foram descobertos. Então, para Michelson, em pleno final do século XIX, não havia mais nada a ser descoberto. Olha como era a visão desses homens desse século, desse final desse século. Não havia mais nada. Ou seja, tudo aquilo ali, aquela coisa de Newton, aquela coisa de Copérnico, aquela coisa de Galileu, aquele conhecimento da medicina, os primeiros esboços do pensamento da psicologia, tudo isso vai começar a ser desenvolvido e o homem está dizendo que não tem mais nada para se descobrir. A surpresa de Michelson é que nessa virada do século XIX para o século XX vai acontecer uma reviravolta total na física. Mas não foi só Michelson que disse isso. William Thomson, que era conhecido também como Lord Kelvin, em 1900, no primeiro, no arraial, já na chegada do século XX, ele vai dizer o seguinte: nada mais há a ser descoberto em física. Tudo o que resta são aproximações ou medições cada vez mais precisas. Observe que ele está dizendo no início do século XX de que não tinha mais nada para ser descoberto. Aí aparece a física quântica. E a física quântica, ela desconstrói a centralidade, ela tira o eixo somente da física newtoniana, que era baseada na matéria, e vai para um eixo ou vai para um desenvolvimento de um novo campo, que não está visível, que não é perceptível, mas que é constituinte daquele que foi observado por Isaac Newton. Ou seja, a física adentrou no mundo do que não pode ser tocado, do que não pode ser medido, do que não pode sequer ser localizado em tempo e espaço ao mesmo tempo. Então essas coisas vão, de certa maneira, mudar muito o campo da ciência. Mas você está pensando que a ciência parou com isso? No ano de 1977, John Hogan, ele vai dizer o seguinte: se alguém acredita na ciência, deve aceitar a possibilidade, até mesmo a probabilidade, de que a grande era das descobertas científicas tenha chegado ao fim. Então, observe que a ciência não desiste. E isso acontece quando se fala de reencarnação, necessariamente é preciso falar de espírito. É preciso resgatar alguns postulados que estavam sustentando religiões no passado. É preciso que muitas coisas que foram negadas pela academia precisem ser reintegradas no processo, porque não se pode falar de reencarnação sem espírito e não se pode falar de espírito sem Deus. Então é preciso que haja uma releitura dos principais fundamentos, das bases, daquilo que é o campo do estudo, para que nós possamos então entender a reencarnação como algo realmente
provado, absolutamente comprovado. E se isso assim fosse declarado abertamente, imagina o impacto que isso teria na sociedade. Imagina quantas pessoas seriam beneficiadas simplesmente por irem dormir sabendo que a morte do corpo físico não representa a finitude deste ser, pelo menos. O personagem tudo bem, mas o ser não. O ser continua jornadeando, viajando, evoluindo, se aprimorando em outros campos. Olha que coisa maravilhosa seria, mas infelizmente a gente ainda não tem essa possibilidade, porque simplesmente nós estamos presos a essas convenções que estão aí sendo colocadas e que impedem a ciência de se ver e se perceber como algo capaz de revelar à humanidade uma verdade tão nobre e tão importante. O Dr. Ian Stevenson ele vai se basear nas crianças que lembram. E as crianças que lembram são, para ele, fundamentos da reencarnação, porque não havia como aquelas pessoas estarem lembrando de fatos de vidas de pessoas desconhecidas, com tantos detalhes. Isso realmente não seria possível, exceto pela reencarnação. Com a morte de Dr. Ian Stevenson, continuadores estão tocando o seu trabalho. Hoje, o Dr. Jim Tucker toca também esse trabalho, desenvolve esse trabalho usando métodos que foram desenvolvidos desde a década de 50 por Dr. Ian Stevenson, usando a mesma fonte de informação, que são crianças que lembram, em marcas de nascença. O Dr. Banerjee também, na Índia, fazia trabalhos importantes a respeito da reencarnação. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, fez trabalhos também de pesquisa, porque é preciso, dentro do trabalho científico, comprovar a tese. Não basta que ela seja lógica, ela precisa ser comprovada. E embora já esteja de forma tão grandiosamente comprovada, isso realmente a gente ainda tem algumas questões a serem resolvidas nesse campo, porque quando ele for ultrapassado, certamente o sonho de Allan Kardec terá virado realidade. E qual era esse sonho de Allan Kardec? Allan Kardec sonhava com uma doutrina que fundamentasse, por exemplo, as religiões, fundamentasse a ciência, fundamentasse uma série de outros campos do conhecimento humano, artes, por exemplo, e que tivéssemos na inspiração dessa interdimensionalidade, dessa transdimensionalidade, nós tivéssemos a possibilidade de convivermos mais abertamente com a realidade espiritual, sem que estivéssemos necessariamente falando, naquele momento específico, de um sagrado, mas apenas de um normal, absolutamente normal. E qual que é a finalidade da reencarnação conforme a doutrina espírita? E por que ela também é uma demonstração inequívoca do amor de Deus, para além da questão das nossas, da evolução individual? Existe também a possibilidade dos reencontros. E esses reencontros, eles são importantíssimos para o nosso processo de desenvolvimento. Porque se nós não nos reencontrarmos com aqueles que no passado tivemos algum tipo de imbróglio, algum tipo de confusão, vocês imaginem a dificuldade que teríamos para poder ressignificar certas coisas e comprovar de uma forma inequívoca para aquele que foi a minha vítima, ou eventualmente até o meu algoz, que em mim houve uma transformação. A pergunta que não quer calar é: por que eu preciso do outro para o meu desenvolvimento? A resposta é que nós, quando entramos em um círculo vicioso de agressões, de agressividade, isso transcende a vida na Terra e perpassa muitos e muitos séculos, quando ainda inebriados pela raiva, pelos ressentimentos provocados pelas dores daquele convívio mal sucedido, isso vai, de certa forma, influenciar outras encarnações, mesmo que a gente não lembre, mas aqueles conteúdos inconscientes que fazem parte do nosso inconsciente profundo, eles vão ressumar de tal sorte que em um determinado momento da vida, aqueles que são os inimigos do passado terão oportunidade de ressignificar esse encontro a partir dos laços do amor ou intensificá-los na medida em que eles consigam reviver de uma forma inconsciente ainda não devidamente definida, mas reviver sentimentos negativos, sentimentos de anfractuosidades, de confusão, que foram vividos intensamente no passado.
Então, quando rememoramos, quando vivemos de novo, oportunidades novas, personagens novos, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, histórias diferentes, podemos começar tudo de novo. Olha que coisa interessante é, por exemplo, a maternidade. A maternidade tem um estágio inicial aonde o espírito reencarnante ele fica meio obnubilado, ele fica meio assim aturdido diante da possibilidade de chegar na vida. E é um momento imenso de relação, porque ele, além de ter sido agora conduzido à vida por um corpo que foi elaborado no corpo da sua mãe, ou seja, dentro do corpo da sua mãe, com toda a sinergia energética nos mais fundamentais substratos da existência, ele também agora está numa relação física, fisiológica de amamentação, de existência, e aquele cérebrozinho ainda incapaz de elaborar coisas mais sofisticadas, é totalmente vulnerável ou suscetível de receber os laços de um novo amor. Esse novo amor, ele vai ser provocado, ele vai ser induzido por componentes neuroquímicos que vão atuar na mãe, vão atuar na criança, criando laços, criando liames fortíssimos de relação, que vão permitir que surja ali uma relação boa de amor, de boa convivência e etc. Uma bem-querença muito, muito real. E que esta bem-querença, esse primeiro início de relação, vai marcar profundamente e vai atenuar no futuro eventuais lembranças ou reminiscências de um passado delituoso, de um passado complexo, porque vão neutralizando aqueles efeitos que vão surgindo como imagens sem muita definição a partir do inconsciente. E quando o indivíduo ressignifica um determinado conteúdo no seu campo mental, aquilo deixa de ser uma mágoa. E é somente a reencarnação que permite esses encontros. No livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, por volta aí do artigo 16 ou do item 16 desse Código Penal, nós podemos encontrar o movimento da tríplice ação que vai determinar a nulidade, digamos assim, desse ciclo vicioso, né, que é aquele fenômeno do arrependimento, da expiação e da reparação. Por que a reparação posteriormente à expiação? Porque o arrependimento é sinal de entrar em sintonia com o problema. É quando você se convence de que aquele momento é o momento de relembrar um passado, reviver um passado, ressignificá-lo de alguma forma, ponderar sobre as possibilidades outras, além daquelas que foram adotadas como ferramenta no momento, e a partir daí elaborar um novo projeto de vida, um novo plano de vida baseado nesses pressupostos. Então isso aí é uma coisa bacana, é uma coisa legal, porque instiga o indivíduo a ir em busca daquele que foi o seu oponente numa encarnação precedente. Então o próprio processo da encarnação ele vai se dar por 3 movimentos, né, que é o movimento da sintonia, é o movimento do entrelaçamento, é o momento da ressonância, né? Só para entender um pouquinho, quando eu penso em alguém em cuja a presença eu me sinto mal, ou que de certa forma lá no passado foi para mim uma presença nociva, eu já estou criando com ele uma sintonia. Eu já estou criando uma sintonia de um entrelaçamento que nos foi permitido, nos foi possível, ou que foi consequência desse encontro do passado. Toda vez que eu me encontro com alguém emocionalmente, positivo ou negativamente, eu crio um vínculo. Esse vínculo ele permanece ad infinito. Eu vou ter para sempre esse vínculo. Então, quando eu penso na pessoa e naquilo que nós poderíamos ter feito diferente, eu crio ali uma sintonia e a partir daí, por ressonância mental, eu trago ele para o meu campo mental para que nós possamos então elaborar juntos, vamos elaborar juntos esse plano de voltarmos para as reconstruções, porque isso não é só ruim para mim, é ruim para ele também. Então, os encontros aqui na Terra são fundamentais para que nós possamos reviver, e não só reviver, mas sobretudo ressignificar aquilo que no passado não foi legal. Então, o Espiritismo vem nos dizer que a reencarnação tem um propósito.
É um propósito de, em estando na lei de sociedade, portanto, em convívio, nós possamos desenvolver a lei do progresso, possamos dar vazão aos efeitos desta lei de progresso, que, como diz Leon Denis, é uma lei estética. A lei de desenvolvimento é uma lei estética porque ela visa o aprimoramento, o burilamento, o aformoseamento do indivíduo a partir do tempo, a partir das múltiplas e sucessivas encarnações. Então, um exemplo interessante que nós temos a respeito disso é justamente o de Dona Ivone do Amaral Pereira. É uma trabalhadora do movimento espírita que eu particularmente aprendi a admirar profundamente, por várias razões. Primeiro, porque ela escreve belíssimamente bem. Depois, porque ela era um verdadeiro shopping center de faculdades mediúnicas. Ela tinha quase todos as habilidades mediúnicas e as faculdades mediúnicas estavam presentes no seu perispírito, no seu campo físico, e ela podia, não exercia todas, né, não necessariamente de forma ordinária, mas ela teve lances dessas faculdades se apresentando. Só para se ter uma ideia da mediunidade dela, o primeiro fenômeno mediúnico da sua vida aconteceu aos 29 dias de nascido. Ela teve uma crise cataléptica, ficou 6 horas praticamente morta. Imaginem ali no início do século XX, uma criança ali no berço, porque a mãe não permitiu que ela fosse colocada no esquife, pediu que ela ficasse no berço. E a mãe vai e faz uma oração a Maria, dizendo a ela: mãe querida, sei que você perdeu seu filho, uma dor imensa, e gostaria de pedir que, se for para levar minha filha, pode levar, mas se puder deixá-la aqui, me entregue, que eu em breve entregarei aos seus serviços, entregarei a ti. Uma ideia, talvez, que ela pudesse ir para um convento, ou pudesse servir a Maria aqui como uma religiosa dessa maneira. Não imaginava essa mãe o que pedido ela estava fazendo. Porque ao sair do quarto e ir em direção à criança e ajeitar uma coroazinha que estava na cabeça, feriu a testa da criança e a criança despertou e chorou. Então você imagina isso no início do século XX, uma criança que, para efeito do leigo, do vulgo, ressuscita com o toque da mãe. Então isso é muito significativo, mas ela estava apenas numa crise cataléptica que durou essas horas. E ela vai explicar que esse fenômeno aconteceu depois, em outras ocasiões da sua vida, e que marcam realmente o início de uma mediunidade muito, mas muito aflorada. Como se diz aí na linguagem popular, uma mediunidade ostensiva. Então, ela vai, a partir dessa mediunidade, começar a ter relances de personagens de vidas passadas. Ela vai se integrar, por exemplo, ela está num lar espírita, mas os seus pais não entenderam quando ela dizia que eles não eram os pais dela, porque ela ouvia os seus pais em outros personagens, justamente porque a sua mente ainda estava uma espécie de janela aberta com encarnações precedentes. Então, ela vai trazer uma marca de expiação muito grande, porque ela carrega uma cruz do trabalho sem recompensa. Ela não teve nenhum tipo de bônus financeiro, não foi rica, não teve família, não constituiu família do ponto de vista de maternidade, nem teve um amor, não teve um namorado. Ela não teve oportunidade de fazer isso, e quando teve, ela não se entregou a essa paixão, porque já era um pouco tarde para esse tipo de arrobo. Mas mesmo assim, ela vai começar a dedicar a sua vida, aos suicidas, vai fazer um trabalho com suicidas, e inclusive vai aos cemitérios ler O Jovem Werther, que era um livro que evocava essa situação, e ela traz os espíritos para perto do campo dela, e através do seu magnetismo, através do seu trabalho de doutrinação, ao longo de toda a vida, ela vai conseguir sim fazer com que muitos desses que estavam numa condição adversa se tornem trabalhadores daquele grande centro espírita transdimensional que ela fundava a partir das suas ações, um tanto quanto impertinentes aqui na Terra, porque o povo não entendia o que ela fazia, mas ela era assim, ela era uma rebelde que tinha o respaldo do campo espiritual.
chegou a dizer em certa ocasião de que não houve um dia sequer na sua existência que ela tenha sido feliz, mas que tinha a presença dos espíritos ali alegrar, ali trazer as possibilidades todas e, sobretudo, dois personagens. Um era o Charles, que foi o seu grande mentor, seu pai em encarnações precedentes e que era um espírito que lhe inspirava muito amor. E o outro foi Roberto de Canaleiras, que aparece para ela desde os 4 anos. Ela toma um susto quando vê, porque a aparência dele não era boa. Ele tinha uma aparência um tanto quanto sisuda, séria. Ele teria morrido ou desencarnado numa última encarnação, vítima de tuberculose. Então trazia no seu corpo marcas daquele aspecto do tísico, né? aquela falta de vigor físico e também aquele corpo muito sugado. E isso assustava uma criança de 4 anos, mas ele não queria assustar, ele queria apenas estar próximo de alguém que fora o seu grande amor. Mas ela vai depois escrever nas suas obras, ela vai começar a fazer alguns romances que são autobiografias de personagens seus vividos por ela no passado. E talvez isso seja, dada a credibilidade da mediunidade de Dona Ivone, inclusive o respaldo de espíritos como Leon Denis, que assessorou ela a escrever o livro Memórias de um Suicida, uma das mais belas obras já escritas dentro do espiritismo, sem dúvida nenhuma, e que ajuda muita gente a sair desse processo. Essa mediunidade segura de Dona Ivone realmente é uma prova inequívoca da questão da reencarnação. Então nós podemos ver Dona Ivone em anos muito antigos, lá por volta dos anos 40, ela aparece como Lígia, né? E esse pai dela, né, que vai se apresentar como o espírito amigo dela, ele é um príncipe, né? Então ela está ali na corte de um príncipe e isso vai aparecer numa obra chamada de Sublimação. E essa obra foi escrita através da mediunidade dela pelo espírito Leon Tolstói e Charles, que era esse seu mentor, que era esse seu pai. No século XVI vai aparecer, isso aí é numa trilogia, né, que ela vai apresentar, sendo esse livro que trata dessa questão, o primeiro da série, mas que foi escrito por último, né? Ela aparece como Ruth Carolina de La Chapelle, né? Que ela depois vai ter uma outra personagem, vai assumir a personalidade de uma parenta dela para poder justamente atacar aquele que era o Luiz de Narbonne, que era o homem, né, que teria ferido ou teria assassinado seus parentes, e ela, portanto, teria uma raiva muito grande. Mas observe que para poder conquistá-lo, para poder engendrá-lo numa trama de vingança, ela precisou se envolver emocionalmente com ele. E tem aí realmente o início de um romance que vai levar muitos e muitos séculos para se resolver. Porque simplesmente esses espíritos, eles se encontravam e eram reincidentes, sempre reincidentes nas suas práticas de não evolução. Eles não evoluíram no suficiente para poder entender que quando aquela convivência se dava, ela se dava sempre para despertar nesses espíritos o seu lado mais negativo e o seu lado mais necessário de refazimento. Então, nesse lugar, que é no século XVI, isso vai estar no livro Nas Voragens do Pecado. Aparece depois, no século XVII, em Paris, ela já com uma outra personagem, ela se apresentando como Berthe de Somerville. Esse personagem, o Charles, que é o seu pai, aparece como um padre, né, um padre que está ali lhe apoiando, e o Roberto de Canaleiras, esse que aparece para ela, vai aparecer como Henri de Lumière. Esse está no Cavaleiro de Lumière também. Esse é um romance que trata de uma trágica relação muito dolorosa, sempre com um final muito triste, aonde esse Henri de Lumière, nessa encarnação, ele vai terminar tirando a própria vida, criando aí uma relação muito difícil
para esses dois espíritos. No século XVIII, ela renova a sua possibilidade também na região ali da França. Ela vai se apresentar agora como Andréa de Guzmán. Ela está ali, o seu pai Charles, né, o seu grande pai Vítor de Guzmán, né, está ali na sua mentoria, e o Roberto de Canalejas é Arthur de Guzmán, que seria então um personagem, estaria muito próximo dela, seria o seu marido, né? E ela vai aparecer aí já num processo de mais proximidade, e eles têm também algumas dificuldades de relacionamento. No século XIX, ela aparece na Espanha como a cigana, né? A cigana Nina. O Charles aparece como o Ramiro de Montalbán, né? O Roberto não aparece nessa história, eles estão ali, e isso vai estar no livro Sublimação. E esse livro, Sublimação, foi ditado pelo próprio Charles. Quando o espírito Roberto, intitulado Roberto, ele trazia esses romances, né? O Drama da Bretanha foi ditado por ele, o Cavaleiro de Lumière foi ditado por ele, e Nas Voragens do Pecado também. Ele chorava, ele tinha muitas lembranças negativas, porque quando ele revivia e trazia Ivone para essa rememoração, ele chorava bastante e criava nela também um ambiente muito difícil de experimentação, porque ela, como psicógrafa, ela sentia isso no seu próprio corpo, né? Ela sentia essa dificuldade. Então ele vai se apresentar ali, e chegou em um determinado momento que foi pedido a ele que parasse de fazer esse trabalho, e depois o Charles então termina alguns desses livros. O Cavaleiro de Lumière, por exemplo, ele vai, Nas Voragens do Pecado, melhor dizendo, ele vai não vai terminar. Quem vai terminar esse livro é o próprio Charles, porque ele não tem condição de terminar, dada a carga emocional. No século XIX, ainda em Portugal, ela aparece como Leila. Aí agora ele já está como Roberto de Canalejas, é o esposo dela, mas ele tem aí um problema com tuberculose. A filha deles, né, que era a filha Lelita, ela morre também de tuberculose. O Roberto, ele pega a tuberculose, não se trata e morre, e ela tira a própria vida se jogando no rio. E dizem, inclusive, que o episódio que aconteceu em 1900, que foi do seu nascimento, foi um resgate seu daquele momento do suicídio por afogamento. Então, a sua última encarnação acontece a partir dos anos 1900. Ela vai viver 84 anos no personagem de Ivone do Amaral Pereira. E durante esse período que ela foi esse personagem, ela trabalhou na mediunidade de forma muito intensa. Ela foi uma trabalhadora incansável do movimento espírita. Ela ajudou muitos suicidas, ela ajudou muitos espíritos, ela trabalhava incansavelmente na proposta de fazer a publicação dos seus livros. Então o livro Memórias de um Suicida levou muitos anos para ser produzido, para ser publicado, quase 30 anos esse livro levou entre elaboração e publicação. Teve fases em que ela pensou em destruir o livro, porque ela não se sentia capaz de trazer uma informação tão poderosa como aquela história dos espíritos. Chegou a quase destruir o livro, porque ela foi impedida por um espírito que segurou na sua mão, o próprio Leon Denis, né, que trabalhou com ela para finalizar, aformosear essa obra, que terminou por ser publicada pela FEB. E todos esses livros, essa trilogia, por exemplo, ela também levou muitos anos para poder tirar da ideia, do papel, né, e colocar no prelo. Então era uma trabalhadora incansável do movimento. Mas por que ela está tão envolvida nessa situação? A gente já sabe que tinha um compromisso dela com Maria. Ela vai assumir, e ela traz isso na Memórias de um Suicida, que é a questão do compromisso com a Legião dos Servos de Maria. Ela é uma espécie de trabalhadora da Legião dos Servos de Maria. Então, de fato, aquilo que a mãe pediu, ela cumpriu, ela se dedica muito a essa questão. E a temática do suicídio, porque ela, como se suicidou 2 vezes em encarnações precedentes, ela então estava ali agora
fazendo justamente o trabalho que era o trabalho da reparação, ou seja, ela fez o arrependimento, fez a expiação por vidas muito sofridas e agora fez então a sua reparação. Mas o importante que a gente tem que perceber nessa história de Roberto e Ivone é que eles levaram 400, quase 500 anos para resolver uma questão emocional, uma questão de relacionamento, uma questão que poderia ser resolvida de uma maneira muito mais simples se esses espíritos não tivessem empreendido uma luta tão forte, tão vigorosa, para que eles pudessem então descobrir que não é nada daquilo, na verdade o que se quer, o que se precisa é realmente apenas e tão somente amar e aproveitar os encontros que nós temos aqui na Terra, porque os encontros são feitos para isso, para que nós possamos descobrir as nossas potencialidades, descobrir nossas faculdades, conforme já assim dissemos no começo da nossa conversa, e que também possamos, através dos encontros, transferir para o outro um grau de amorosidade que neutralize aqueles efeitos nocivos dos nossos erros do passado. Se errei, eu peço desculpa. Errei, peço desculpa porque errei por ignorância, não foi por maldade. Eu errei porque a minha maldade era a falta da visão daquilo que eu podia ser. Eu posso ser melhor, hoje compreendo que posso ser melhor, jamais faria de novo aquilo que eu fiz se soubesse antes o que sei agora. E a partir dessa nossa percepção, eu peço a todos aqueles que foram as minhas vítimas do passado que de alguma maneira compreendam a minha ignorância e me perdoem, porque eu sei que no futuro as oportunidades me serão dadas para comprovar isso através dos ensinamentos que tive, através das oportunidades que terei, e isso se aplica a mim, a você e a todos nós. Então a gente não pode, em hipótese alguma, perder nenhuma chance desses reencontros, perder nenhuma chance de refazimento com os nossos queridos irmãos que estão conosco na senda, na caminhada. Então, observe que a nossa querida Ivone, ela recebe um dom maravilhoso, que é a mediunidade, que foi uma ferramenta utilizada para que ela pudesse, depois de uma vivência imensa, ela pudesse, então, entregar de volta a ferramenta usada, surrada, mas uma ferramenta que ajudou a ela a fazer este périplo pela vida, resolvendo as questões pendentes e também, de certa maneira, ajudando aqueles outros que estavam caídos pelo caminho por onde ela passou. Obrigada, meu Deus, diz ela em uma das suas obras, Recordações da Mediunidade, quando ela fala sobre aquilo que a mediunidade lhe deu, aquilo que a mediunidade lhe trouxe. Não é? Então ela diz nessa mesma obra que não houve um dia sequer que ela tenha sido feliz, mas ao longo do exercício da mediunidade positiva, que teve todos os desdobramentos possíveis, ela agora, esgotadas as suas forças, entrega a sua ferramenta àquele que lhe concedeu essa possibilidade de uso desse recurso. E ela diz assim: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste com ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, diz ela, com a revelação dos pontos da tua doutrina a mim confiados, para desenvolver e aplicar, eu te devolvo. No fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme a recebi. Amei-a, respeitei-a, sempre não adulterei, hipótese alguma, com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a compusquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para o benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais eu utilizei na sua aplicação. Ela publicou vários livros e ela nunca se serviu disso, porque ela morava de favor na casa de uma irmã e ela não gozava de nenhum tipo de luxo ou de coisa que pudesse ser derivado do seu trabalho mediúnico. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos o bem que ela própria me concedeu. Então, a dona Ivone vai nos dizer
da felicidade de devolver uma ferramenta como a mediunidade, que foi através dela que ela conseguiu resgatar seu passado, compreender as histórias das vidas, orientar uma vida nova e se preparar agora para uma nova encarnação, uma nova edição renovada, ampliada, pronta para explicar da sua experiência o que não se deve fazer, mas acima de tudo nos ensinar como sair desses embrólios que nós nos metemos porque achamos que somos os donos da razão. Em verdade, temos que ser humildes para perceber as lições e as chamadas que a vida está nos oferecendo o tempo inteiro, e a partir dessa percepção nós nos coloquemos à disposição do Mestre Criador, à disposição da grande força cósmica do universo que é Deus, e que possamos então, compreendendo os nossos potenciais, nos preparar para essa vida e para as outras que se seguirão, entendendo que aqui eu faço o possível para ser um pouquinho melhor do que antes e um pouquinho menos do que amanhã. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações e que possamos entender da nossa doutrina como sendo realmente uma revelação que abre os nossos olhos e os nossos corações para sermos mais amanhã, sermos espíritos iluminados, verdadeiros filhos de Deus. Muita paz a todos, um forte abraço, que assim seja. Renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Tal es la ley.